A gente segue ao vivo porque, em meio a essa polêmica envolvendo o governo federal e as tarifas norte-americanas, a aprovação do presidente Lula subiu. Isso é o que mostra uma pesquisa do Atlas Intel, que nós vamos mostrar agora aqui na tela, gente. Olha só, quase 50% dos brasileiros, 50,1%, aprovam o presidente Lula. Essa aprovação subiu mais de 2% entre julho e junho. Junho e julho, na verdade, né? Os 2 meses ali anteriores. Enquanto 50,3% dos brasileiros desaprovam o petista. A desaprovação caiu mais de 1% desde o mês passado, como você está vendo aí na tela. O Atlas Intel também avaliou a repercussão das tarifas entre a população brasileira. Vamos ver então? Mais de 60%, olha só, acredita, 60,2%, que essas tarifas são injustificáveis, enquanto 36% avaliam que a decisão do governo norte-americano tem sim uma justificativa e 1% não sabem. Agora, sobre a reação do governo federal, mais de 44%, como a gente vai mostrar na próxima tela, avaliam como adequada, 44,8%. Já 27,5% acreditam que a reação do governo Lula foi agressiva e 25,2% afirmam que é fraca, foi uma retaliação fraca ao governo americano, enquanto 2,5% não sabem. Essa pesquisa foi feita junto com a pesquisa Bloomberg, que nós mostramos agora há pouco, e foi realizada entre os dias 11 e 13 de julho, com mais de 2.800 entrevistados de todas as regiões do país. E qual a sua opinião sobre essa pesquisa? Ela realmente ela faz um espelho do que a população está passando, está acreditando sobre esse tarifácio? Então, manda a sua opinião no 11 9 1325 8055, o nosso WhatsApp aqui em tempo real para vocês. Inclusive, a gente vai chamar para essa conversa, para essa análise, os nossos comentaristas, a Priscila e o Dr. Durso. Priscila, então, mais uma pesquisa aí, como eu disse, que o saldo entre a opinião pública parece que ainda saiu positivo para o governo brasileiro. Essa é a sua análise ou não? Sim, inevitavelmente, inclusive o tarifaço eu acho que favoreceu, a gente percebe uma reação, inclusive nas redes sociais do governo, começaram a colocar ali, né, prints, colocando lá no Instagram do governo o amarelo e o verde, acionando ali um patriotismo. Muitas pessoas dizem que houve aí uma reação, né, do Brasil, do governo brasileiro, com relação inclusive ao marketing, Márcia. A gente observava um governo, né, um Lula 3 mais apagado, não tão próximo do povo. Tanto é verdade que ele trocou ali, né, o ministro ali das comunicações, porque não conseguia falar com o povo. E uma das críticas é exatamente na economia. O brasileiro não consegue enxergar uma eventual... O presidente Lula disse, né, numa de suas entrevistas, que ele entende que está um cenário positivo, criticou o Galípolo com relação à Selic, mas disse que está positiva a economia. E quando a gente observa que ele fala que a economia está positiva, o povo brasileiro, principalmente aquelas pessoas mais carentes, que têm ali uma maior, né, política envolvendo o assistencialismo do atual governo, não tem esse cenário, porque não vem no bolso, né? Então não representa o bolso do brasileiro. Então eu acho mesmo que, de fato, o fato do tarifaço ter sido colocado aí contra o Brasil fez uma reação ao governo, inclusive no marketing, aproximando um pouco da coragem, muito embora é bom a gente frisar que o decreto colocado pelo presidente Lula ontem não foi direcionado aos Estados Unidos, mas é uma reação sim, mostrando de alguma forma a força do governo em tentar, né, debater minimamente com os Estados Unidos. Isso eu acho sim que favoreceu de alguma forma para que essa pesquisa tivesse aí um superávit, já que pesquisas anteriores demonstravam uma queda de popularidade do presidente. Márcia. Perfeito, Priscila. Durso, em relação agora à oposição, à direita, o racha está claro entre bolsonaristas, entre apoiadores de Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas. Se não houver uma união, o que você acha que pode acontecer nas eleições do ano que vem? Olha, Márcia, o brasileiro muitas vezes tem memória curta. Essa história da taxação é uma crise, mas não pode servir de cortina de fumaça. A gente não pode deixar de ver como o Brasil estava e continua na situação econômica, nas novidades e demandas do governo e também a sua oposição, como vem trabalhando, como fez o último governo.
O Brasil muitas vezes vota pelo último acontecimento, como mais ou menos as pessoas vivem das redes sociais. O que importa é a notícia do dia. Mas para votar, o que importa é o governante, o seu grupo e o que ele vai entregar em 4 anos, não em uma semana, não em um mês. Então, o conglomerado de ações tem que ser a decisão final, ou valer para a decisão final do eleitor no ano que vem. Agora, essa história, né, essa taxação e as repercussões em geral tem preocupado parte da direita, porque um dos nomes mais ventilados, ou que teria uma intenção de voto maior para ser a opção de Jair Bolsonaro, que está inelegível para as eleições do ano que vem, seria o governador Tarcísio. E hoje nós estamos vendo os tweets aí do filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, contra o Tarcísio. Isso pode gerar já algum tipo de racha interno que pode prejudicar a direita, porque tem bons nomes, tem opções, mas diante das pesquisas tem que escolher um candidato apto a enfrentar uma reeleição de Lula ou um candidato em que o Lula costuma normalmente estar com a sua imagem muito atrelada. E o presidente Jair Bolsonaro vai ter que passar esse bastão, principalmente porque é muito improvável que ele não vai conseguir ser candidato pela inelegibilidade, só que ele precisa passar um bastão para alguém que eles não, de alguma forma, corroam a imagem até ano que vem. E aí o Tarcísio hoje não está imune a esse tipo de ataque que será politicamente aproveitado ano que vem se continuar a aquecer, principalmente nesses tweets do Eduardo Bolsonaro. Obrigada, doutor Durso, doutora Priscila também pelas análises.